criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Se você é um filho de Deus, e eu sou um filho de Deus, ou uma filha de Deus, estávamos em Deus no princípio. Cristo é revelado em sua própria palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Nova vida. Irmã Ruth Neres cantando em momentos do Tabernáculo da Fé. Nova vida encontrei quando em meu coração Cristo veio morar. Aceitei seu perdão, entendi, foi por mim que na cruz padecer. Por amor, sua vida deu. Que posso em troca oferecer? Como irei tudo a vida que vivo, Deus vive em mim. É por isso que canto assim. Agora, afinal, paz que o mundo
negou alegria, esperança. Jesus me salvou. Vou cantar deste amor que o meu ser é a razão deste meu viver. Que posso agora oferecer? Como irei tudo agradecer? Se a vida que vivo, Deus vive em mim. É por isso que canto assim. Se você é um filho de Deus, e se eu sou um filho de Deus, ou uma filha de Deus, estávamos em Deus no princípio. Ouvintes, vamos lembrar de que somos trinos, corpo, alma e espírito, tendo 5 sentidos no corpo, 5 sentidos no espírito e 1 sentido apenas na alma. O sentido da alma é a fé na genuína palavra de Deus, caracterizando a semente de Deus na alma. Ou então a dúvida, a incredulidade na palavra de Deus, o que caracteriza filho da serpente. A serpente usou a estratégia de criar dúvida na palavra. É próprio dela. Então, o profeta de Deus, na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, nos mostra isso de uma forma muito clara, muito prática. Ele disse: se eu tomasse um cardo e o abrisse, enxertasse nele um coração de um trigo e colocasse ali, e se eu o enterrasse, plantasse, isto produziria um trigo vindo de um cardo. Não importa o que seja o lado de fora, as emoções. Por isso, somos todos iguais pelo lado de fora. Todos humanos, sujeitos às mesmas paixões. Continua o profeta: hoje há tanta confusão
a respeito da evidência do Espírito Santo e demais coisas. Por quê? Porque Satanás pode personificar qualquer tipo de dom de Deus. Ele pode, mas ele não pode trazer cada palavra, palavra por palavra. Exatamente aí onde ele caiu, no Jardim do Éden. E é aí onde ele tem sempre caído. Por isso se torna fácil os filhos de Deus distinguir o falso do verdadeiro. Eles podem estar ungidos pelo Espírito, falar em línguas, gritarem, pregarem o Evangelho e continuarem um demônio. Simplesmente um demônio, como Caim era um demônio. A coisa está do lado de dentro. Jesus disse: todo que o Pai me tem dado virá a mim. Ninguém poderá vir a mim, a não ser que meu Pai o traga primeiro. Tomamos através da lição para mostrar que você estava em seu tataravô por todo este tempo de sua vida, mesmo antes de você vir à existência. Isto, fisicamente falando, é claro. Então, isto é que você é no ser físico natural. Às vezes, uma criança nasce loira em uma família e isto deixa o pai pasmado, porque não há ninguém que ele saiba em seu povo que seja loiro. Então aí vem até mesmo interrogações. Nem do seu povo e nem do lado de sua mãe. Mas se você voltar a muitas gerações atrás, você encontrará alguém que era loiro naquela família. Os ancestrais, lá bem atrás. Aquela semente sempre continua descendo. E você vem com a natureza de lá, de trás. Hebreus capítulo 7 diz que Melquisedeque, Abraão, pagou dízimos a ele quando ele estava regressando da matança dos reis. E Levi, o qual recebeu os dízimos, pagou dízimos, pois ele estava nos lombos de Abraão, quando ele encontrou com Melquisedeque. Então veja, quando Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque, Levi, que estava em seus lombos, estava pagando. É por isso que deve-se buscar em família a mudança de natureza. A mudança através da conversão, da fé no sangue de Jesus Cristo. E adotar, então, princípios diferentes daqueles que herdamos dos nossos pais, se é que eles não eram genuínos cristãos. Essa é a recomendação que anima, que consola.
Se você é um filho de Deus, e se eu sou um filho de Deus, ou uma filha de Deus, estávamos em Deus lá no princípio. E quando Jesus se tornou a plenitude da palavra, então estávamos nele na forma de germe. Quando ele foi crucificado, estávamos em seu corpo. Quando ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos com ele. E agora, desde que recebemos isto, nos assentamos com ele em lugares celestiais em Cristo Jesus. Somos filhos e filhas de Deus. Somos filhos de Deus, então somos atributos de Deus. Temos vida eterna. Não se pode julgar a quem quer que seja pelo seu estado presente. Nós temos exemplos na Bíblia Sagrada, como é o caso de Maria Madalena, como foi o caso da Samaritana, de Zaqueu, e por que não dizer de todos eles, porque todos pecaram. Teve uns que não deram a prostituição, algumas mulheres, outros não deram ao roubo, ao assalto, mas todos trouxeram a natureza dos pais. Todos, ambos. E lá estava de que forma, qual a maneira que se poderia julgar aqueles dois ladrões. Um igual ao outro. Mas aquele da direita mostrou o que ele tinha lá dentro. Lá na alma. Maria Madalena, como todas as demais, o próprio Pedro, Jesus chegou a dizer, quando tu converteres, e outros tantos, ninguém podia dizer que eram semente de Deus, mas, no entanto, eram. E aqueles que tinham aparência, a casca, parecia que de fato eram filhos de Deus, não passaram de filhos do diabo. Foi como Jesus disse mesmo em São João 8, verso 44, não se referindo a ladrões, a meretrizes, a salteadores, mas se referindo a sacerdotes, a homens de vidas intocáveis. Vós tendes por pai o diabo. Esse é o reconhecimento da parte de Deus, é que nos interessa. É a identificação de Deus. Jesus identificou uma mulher, andava presa por Satanás por 18 anos, e ele a identificou como a filha de Abraão. Ora, filha de Abraão, no sentido da palavra, não é pouco. Não é menos do que ser filho de Deus, filha de Deus. Então estávamos nele desde o princípio. Não importa a maneira que você tenha vindo, como um cardo, como um carrapicho. Mas isso foi mudado o interior. Através da conversão, você tomou conhecimento. A mudança é através do conhecimento. Porque vida eterna não se adquire, não se alcança no momento que se rende no altar. Caso contrário, não seria vida eterna. Vida eterna não tem princípio, não tem fim. É Deus.
Então ali você tomou conhecimento da vida eterna. Tomou conhecimento realmente de sua identidade interior, lá da alma. E você nunca mais duvidou da palavra de Deus. Embora errando, embora fracassando, se esbarrando daqui e dali, mas nunca demônio algum pôde colocar a dúvida na sua alma. É aonde, meus irmãos, meus ouvintes, tem que se encarar a verdade. A semente de Deus não rejeitou a mensagem de Lutero. E ele foi tido como um falso, um embusteiro, um excomungado. Mas passou a sua era. A mesma coisa aconteceu na era de Wesley, que é da santificação. A semente eleita creu na mensagem de Wesley. A semente eleita recebeu o Pentecostes. Mas hoje, qualquer um pode falar língua estranha, curar enfermos, expulsar demônios, sem se apartar da iniquidade. A iniquidade maior que existe, a iniquidade mãe, essa doutrina tradicional da grande meretriz. Divide Deus em três partes. Não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque não usa o nome como os apóstolos usaram. Por isso eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. A semente eleita não duvida disto. Pode ver isto. Nega-se a si mesmo, mas não nega a palavra. Aí então está você. E quando Jesus se tornou toda aquela palavra, então éramos parte dele. O banco está ali, é o banco universal. Estava ali, o seu crédito está em Cristo Jesus. Sua procedência está nele. Por isso não há ninguém melhor do que ninguém. Não é pelos méritos, para que ninguém se glorie, pelas obras, mas é pela fé. E aí está você, então. É onde você se encontra quando você vai apontuando toda a palavra com amém. E quando isso está repetindo na pessoa, na sua alma, não há nenhum demônio, nenhum poder, nenhuma contradição, nenhum escândalo, nenhuma decepção, nenhuma falha, seja de quem for, pode alguma vez mover esse crente, esse cristão, esse filho de Deus. Porque ali está o poste de ancoragem da alma. Palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, esta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
você deixar, pode sim te tocar. Caminhando em nosso meio, disposto a salvar, e também a muitos curar. Sinta Ele passar. Se você deixar, pode sim te tocar. Caminhando em nosso meio, disposto a salvar, e também a muitos curar. Não sei o teu problema, angústia ou aflição, mas quem anda em nosso meio vai tocar teu coração. Suas vestes tão brilhantes, sua face de poder, seus olhos penetrantes, olhos penetrantes de Jesus. Um dia em minha vida Ele tocou uma nova criatura. Hoje eu sou. Suas mãos feridas pelos cravos lá da cruz, mãos tão afáveis, mãos tão afáveis de Jesus. Sinta Ele passar. Se você deixar, pode sim te tocar. Caminhando em nosso meio, disposto a salvar, e também a